Olá, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal PR Machado, trazendo mais informação bíblica para você, tá bom, querido? Olha, quero aqui abordar o seguinte tema: o adultério de Davi foi à primeira vista ou já vinha dentro do seu coração? Fica aí comigo até o final desse vídeo, para que você possa entender. Não fica assistindo só um minuto, não, vá até o final, para que você possa compreender e entender. E se você gostar, você vai deixar o seu comentário e vai deixar aquele gostei ou não gostei, tá bom? Isso vai nos ajudar, tá certo, querido? Então, eu quero aqui, nesse vídeo aqui, trazer essa informação que é muito importante para você. E a primeira pergunta que eu quero fazer: você já parou para pensar? O pecado de Davi começou quando ele viu Betseba ou antes, dentro do seu coração? Porque a verdade é essa, queridos. Nem todo pecado começa com uma atitude. Alguns começam em silêncio, dentro de nós mesmos. E hoje você vai entender algo que pode mudar a sua vida espiritual. O texto que eu quero ler com você está em 2 Samuel, no capítulo 11, o versículo 2, que nos diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da sua cama e andava passeando no terraço do palácio. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Queridos, muita gente pensa que o erro de Davi começou quando ele viu aquela mulher. Mas não foi ali esse problema. O olhar foi só a porta. O problema já estava no coração de Davi. Porque antes disso, o texto mostra algo importante. Nós podemos observar aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, o versículo 1, diz assim: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, Davi estava no lugar errado, parado, ansioso, distante do propósito. E o que nós podemos aprender? Eu quero trazer aqui pelo menos 3 lições aqui para a nossa aprendizagem. 3 lições que a palavra de Deus nos ensina com respeito ao pecado de Davi. A primeira lição: o pecado começa quando nos afastamos daquilo que Deus nos chamou para fazer, ou seja, do propósito. Davi deveria estar na guerra, mas escolheu o conforto. E quando o propósito é deixado de lado, a tentação encontra espaço. Foi o que aconteceu com Davi. Ou seja, no seu coração já estava bem alimentado. Ele já tinha visto, porque estava no palácio, acreditou que ele já sabia a hora que Betseba se lavava, então provavelmente ele todos os dias dava aquela volta e contemplava aquela cena. Então o coração dele já estava preparado para acontecer algo que aconteceu na sua vida, na vida do rei Davi, né? E a segunda lição que eu quero trazer aqui para nós aqui, querido, é: quando Davi viu, ele poderia ter parado ali mesmo, mas não. Ele não parou. Em 2 Samuel, no capítulo 11, o versículo 3 diz assim: e mandou Davi perguntar quem era aquela mulher. Olha aí, queridos, como já estava, o coração dele já estava aceso para o pecado. O coração dele já estava aceso para o erro, para cometer o adultério. Ele alimentou ali o desejo, estava alimentando o desejo por aquela mulher. Jesus, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 28, ele diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já cometeu adultério. Então Davi já vinha cometendo um ato
de adultério. Já estava, era aquele segredo, era algo escondido. Então, na segunda lição, a gente pode observar que Davi, ele poderia ter parado, mas ele não parou. Já estava sendo bem alimentado e mandou foi chamar alguém e perguntar quem era aquela mulher. E a terceira lição, o pecado é gerado no coração antes de parecer as atitudes. O olhar não foi o começo, foi a continuação de algo que já estava dentro do coração de Davi. Estava como se estivesse cultivando ali o coração de Davi. Isso serve para nós hoje, queridos, porque ninguém cai de repente. A queda começa em pensamentos não vigiados. Foi o que aconteceu. Talvez quando a gente lê a palavra, o texto, a gente acha, Davi caiu logo de uma vez. Não, foi nada. Foi uma sequência de todos os dias, aquela semente sendo plantada, o desejo sendo alimentado, até que aconteceu o ato. Eu quero trazer a aplicação para nossas vidas. Talvez você até diga, mas eu não fiz nada de errado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. O que você tem alimentado no seu coração? O que você tem permitido nos seus olhos? Você está no lugar certo ou está distante do propósito? Foi o que aconteceu. As lições que Deus traz para as nossas vidas, querido, para nós encerrar. Davi não caiu de uma vez. Ele foi descendo passo a passo. Primeiro, o afastamento do propósito de Deus. Ele se afastou do propósito de Deus. A lição. Segundo, depois o olhar. E depois do olhar veio o desejo. E depois do desejo, a ação. Veio o ato. Muitos, querido, começa dessa forma. Mas tudo começou ali dentro do coração de Davi. E a pergunta que fica é: como está o seu coração hoje diante de Deus? Está no propósito que o seu Deus determinou para você realizar? Ou está com o seu olhar distante de Deus? Está voltado mais para as coisas banais, mais para satisfazer os teus desejos? Por isso eu quero dizer para você, querido, alimente-se da palavra, da oração, do jejum, que você vai vencer todo e qualquer propósito de tentação que vier sobre a tua vida, tá bom? Um abraço, deixa lá o seu gostei, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.